A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma alegria estar com os irmãos aqui. Eu sei que muitos vão vir só depois do almoço, porque trabalham de manhã. E eu estava olhando ali de trás essa decoração, fiquei pensando, o que é isso? Eu pensei, será que é vidro? Será que o que é aquilo que fizeram? Agora eu estou vendo, são pratinhos de sobremesa, aleluia. Essa criatividade é uma coisa de Deus. Ficou muito bonito isso aqui. Pratinho de sobremesa. Sabe, essa coisa da perspectiva é uma coisa muito séria, não é? Quer dizer, você olha, você vê outra coisa. Chega perto, não é o que você pensava. Você pode tirar muita lição disso, hein? Dizem que, na verdade, isso aconteceu mesmo. Meu irmão, eu já estou numa fase da minha vida que eu já estou com 40 anos que eu sou crente, né? Então eu estou contando de coisa de 40 anos atrás já. Mas uma igreja pequena. Quando eu me converti, as igrejas eram todas pequenas, né? Uma fileira dessa aqui, as igrejas tinham 70, 80 pessoas. E o pai levou o menino para o culto, o menino fazendo bagunça. E o pai falava quieta, e ele não quietava. Aí o pai cansou, pegou ele e falou, vamos lá fora resolver esse problema agora. E aí o pai saiu no corredor, e o menino gritou para os irmãos, irmãos, orem por mim, porque o inimigo está furioso. Tudo é uma questão de perspectiva, né? Não era um inimigo, era um amigo, mas amigos às vezes agem de maneira estranha com a gente, não é? E é assim que o menino percebeu. Mas nessa manhã queria compartilhar com você, na palavra de Deus, um texto lá em 1 Samuel, mas antes de ler 1 Samuel, eu queria ler com você Gálatas 6, verso 9, não sei se vão projetar, Gálatas 6, verso 9, diz assim, Gálatas 6, 9. Ok. Já está aí? Ok. Está sim. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Hoje eu queria falar sobre cansaço. Eu estou com essa palavra no meu coração e sei que Deus vai abençoar você nessa manhã. Quando a gente fala de cansaço, essa palavra ela pode ter muitos sinônimos nesse contexto. Cansaço pode ser desencorajamento. Cansaço pode ser desânimo. E você sabe, esses são sintomas que, se você não tomar cuidado, eles vão tomar conta de você e vão produzir no final, o que o texto está dizendo, desfalecimento. Mas a palavra bíblica usada nesse texto não é nem desencorajamento, nem desânimo, ainda que elas expliquem muito bem. É apenas cansaço. Chega uma hora que parece que a nossa alma se cansa. Pastor, em que situação você está falando? Tem uma hora que a sua alma se cansa e você quer ficar prostrado. Você quer ficar parado, você perde energia. As coisas continuam acontecendo ao seu derredor, mas você se torna indiferente a elas. Pastor, quando é que vem cansaço? Deixa-me contextualizar na sua história. O cansaço vem depois de batalhas muito longas. Muito tempo lutando por uma mesma coisa, chega uma hora que a alma começa a ficar cansada. Muito tempo esperando um milagre, a alma começa a ficar cansada. Você tem lutado, né, para vencer na questão financeira, para passar naquele concurso, mas não acontece, sua alma vai ficando cansada. Você tem lutado pelo seu casamento, às vezes pela conversão do cônjuge, às vezes pela libertação de um filho, e você tem feito, se esforçado, tem orado, jejuado, tem feito de tudo, e as coisas parecem que não acontecem, você se sente cansado. O cansaço vai acontecendo. Você tem feito a coisa certa, você tem feito
o bem, como está escrito aqui, não nos cansemos de fazer o bem. O que é fazer o bem? É fazer a coisa certa. Mas parece que fazer a coisa certa não tem produzido a ceifa, a colheita que você espera. E aí, quando a colheita demora, quando os resultados demoram a aparecer, vem o cansaço. Às vezes o cansaço no ministério acontece. Eu preciso ser honesto com você. Todos nós estamos sujeitos a um cansaço de alma. Nenhum de nós está isento disso. Para te ser bem honesto, em algum momento da nossa vida, todos nós ficamos cansados. Paulo não diz, não se canse. Ele não diz isso. Paulo não diz, estou surpreso que você está cansado. Não, ele não diz isso. Paulo está lidando como sendo algo inevitável. Você vai cansar, mas ele diz, vença isso, supere isso. Se esforce para não dar lugar a isso. Pastor, mas o ministério... Você sabe, existe o cansaço físico, existe o cansaço da alma. O cansaço da alma é diferente do cansaço físico. O cansaço físico, você não tem opção, alternativa. Uma vez que você se desgasta fisicamente, ele vem. Mas o cansaço da alma é uma escolha que nós fazemos. Nós escolhemos cansar. Nós escolhemos ficar cansados. Por isso que a exortação de Paulo é essa. Não se canse de fazer o bem. Não desista de fazer o bem. Não pare de fazer a coisa certa. Porque às vezes a gente cansa. Eu me canso. Às vezes sou tentado ao cansaço. Porque a gente faz o bem e às vezes não recebe o bem de volta. Esses dias eu estava pensando nisso, quando me veio um certo cansaço. Teve um dia que um irmão me ligou, do interior de Goiás. Ele falou, pastor, gostaria de pastorear em tal cidade, no estado tal, queria ir lá abrir igreja. A igreja pode me ajudar a investir? Eu falei, nós não temos dinheiro agora, mas eu acho que é uma boa ideia, eu vou investir em você. Nós pagamos a mudança dele do interior para lá, R$12.000. Pois sustentamos ele lá 2 anos. 2 anos sustentando. Compramos cadeira, compramos som, fizemos um palco, um púlpito. E ele trabalhou. E quando encerrou os 2 anos, ele falou, não, eu vou embora, não vou ficar mais na videira. Por quê? Porque não é a liderança que eu espero. Aí depois alguém me liga, fala que ele foi embora, levou a cadeira que não era dele, levou o palco que não era dele, levou tudo. E de repente não há mais nada. Eu falei, Senhor, às vezes a gente cansa. Aí nós ficamos desencorajados a continuar fazendo o bem. Eu escrevi uma mensagem para ele, falei, irmão, nunca pensei o mal a seu respeito, nunca planejei o mal, eu só quis fazer o bem. Mas aí quando a gente faz o bem e colhe o mal, a gente fica desanimado. Cansa a alma. Esses dias, apareceu lá na igreja um oficial de justiça fazendo uma intimação para mim. Eu falei, sobre o quê? O que é que eu fiz, meu Deus do céu? Qual que é o problema? O que eu devo? Não, há uma denúncia de que você está mantendo o trabalho escravo na igreja. Eu falei, não é escravo, não, eles são servos. E ele não é meu, é de Deus, tudo servo de Deus. Fala, não são os membros da igreja, são seus alunos do seminário. Eu falei, os alunos são escravos agora, meu Deus. Acho que eles cresceram muito na fé. Nós temos alunos lá, a gente chama de turma especial. Por quê? Porque eles recebem para estudar. Nós damos uma ajuda de custo para eles estudarem, para eles comprarem as suas coisas pessoais. Nós damos casa para morar, nós damos comida, café da manhã, almoço e janta todos os dias. Criamos um refeitório, pagamos uma equipe, até com nutricionista, para eles não ficarem magrinhos. Depois eles têm aula, eles não pagam pela aula, recebem o material, apostila, tudo de graça. Mas alguém, qual a contrapartida dele? Que nesse período, ele vai
servir a igreja 4 horas por dia em alguma área. Às vezes ele fica atendendo o telefone, às vezes ele fica como na cantina para atender alguém, 4 horas por dia. Mas alguém foi lá e falou, não, estão me tratando como escravo aqui. Eles me colocaram como aluno aqui para me explorar. Eu falei, eu só faço bem. Você sabe, não é que eu estou inventando a meu respeito. É que realmente a minha ideia é fazer algo que ninguém faz. Ninguém dá dinheiro para aluno. Só nós fazemos isso lá em Goiânia. Ninguém mais faz. Mas nós fazemos. Mas aí você faz o bem e você não colhe. Paulo diz, você vai cansar de fazer o bem. Você vai cansar. Aí passou, assinei, né? Fiz toda a resposta que tinha que fazer. Passou uns dias, chegou o fiscal do Ministério do Trabalho, enviado pelo Ministério Público, e foram lá investigar a nossa vida. Eu falei, não há nada para ser investigado. O próprio fiscal falou, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu nunca entrei numa igreja na minha vida para olhar isso. Estou sentindo que eu estou perdendo o meu tempo aqui. Eu falei, o seu e o meu. Estamos todos perdendo tempo. Não há escravos aqui. As portas estão abertas, não há senzalas aqui. Todos eles recebem, são abençoados. Aí qual que é a sua tendência? Cansar. Não vou mais fazer. Não vou dar mais nada. Não vou mais colocar aluno nenhum aqui. Não vou mais fazer isso. Você cansa. Não vou mais plantar essas igrejas. Não vou mais enfiar esses obreiros. Você cansa. É normal. Você não tem que ficar debaixo de condenação. Você cansa. A alma vai cansando. Mas aí, a palavra de Deus diz o quê? Não se canse. Não permita que a sua mente se encha de pensamentos desse tipo. Porque você vai colher. Porque você não está fazendo para homem, está fazendo para Deus. Você não está fazendo para que o homem veja, está fazendo para que Deus veja. O homem é só o beneficiário. O homem é só aquele que é abençoado. Mas na verdade você está fazendo é para Deus, seu relacionamento é com Deus. E você vai colher. Mas é preciso esperar o tempo da colheita. Mas se você, na sua mente, colocar pensamentos de cansaço, permitir ao diabo colocar na sua mente pensamentos negativos, de incredulidade, de justiça própria, de merecimento, você vai se cansar e o seu cansaço vai virar desfalecimento. Esse se não desfalecermos significa que o desfalecimento vai levar você a perder a colheita. O desfalecimento te leva a perder a bênção. Eu não quero perder a bênção. Quantos estão comigo nisso? Eu quero receber a recompensa que vem de Deus. Não se canse. Não permita que a sua alma fique extenuada. Não deixe que pensamentos de merecimento e justiça própria da lei encham o seu coração e a sua mente. Eu sei que você não viu o resultado que você queria ainda. Eu sei que você não viu ainda o resultado da sua oração, o resultado do seu investimento de tempo. Sei que você não viu ainda as coisas acontecerem. Mas eu digo, a sua vitória está às portas. Deus vai fazer algo novo. Algo está às portas, algo está para acontecer. Então não desista. Eu vim aqui hoje exortar você. Não permita que o cansaço domine a sua alma. Nunca diga, já cansei de esperar um milagre. Já cansei de esperar esse homem ser mudado. Já cansei de esperar essa pessoa ser mudada. Eu mesmo já cansei de esperar a minha mudança. Tem um pecado que me assedia. Eu não consigo me ver livre dele. Eu já estou cansado disso. Eu estou cansado daquilo. E você vai se permitindo cansar. Você vai se prostrar. Você vai desfalecer. E vai perder a bênção. Eu te digo em nome de Jesus hoje, não perca a bênção. Deus está ouvindo a sua oração. Desânimo não vem automaticamente, ele só vem quando você abre a mente para ele. Ele só vem quando você abre o entendimento para ele. Isso me introduz onde eu quero realmente compartilhar. Lá em 1 Samuel, pegue a sua Bíblia, capítulo 30, verso 1. É o momento mais difícil da vida de Davi. Você vai dizer, pastor, a hora mais difícil de Davi não foi o dia que ele enfrentou Golias? Não, não foi. O dia que ele enfrentou Golias foi o momento de maior glória. Normalmente nós não conhecemos muito no momento de maior escuridão, momento de maior desânimo,
momento de maior dor. Normalmente nós não vemos, não lemos e nem conhecemos. Esse momento não é muito famoso, mas eu quero compartilhar com você a respeito dele. Qual é o contexto? 13 anos antes, e aqui não tem nada a ver com eleição, nem com número de partido político, viu? Vou logo avisando, porque os irmãos agora, tudo que eu falo, eles falam, é uma indireta. Aí daqui a pouco aparece um oficial de justiça me mandando de novo ir na justiça. Então esse 13 aqui é porque é bíblico, está na Bíblia. 13 anos. Davi foi ungido rei de Israel. Um dia, Samuel, profeta, foi enviado para a casa dele, derramou o chifre de óleo na cabeça dele e falou, você é o novo rei de Israel. Ele foi ungido rei, mas não ganhou o trono. Não ganhou o trono. 13 anos já tinham se passado quando esse momento aqui aconteceu. E o que aconteceu nesses 13 anos? 13 anos. Davi lutou a luta de Saul. Era Saul quem tinha que enfrentar Golias. Davi foi lá, enfrentou no lugar dele e venceu. A Bíblia fala que Saul ficava possesso, mas Davi ia lá, tocava a harpa, cantava um louvor, e Saul era liberto. Mas o que Davi ganhou em troca? Quando ele venceu Golias, ele ganhou a raiva de Saul. Quando ele orava por Saul e ministrava em Saul, Saul tentava matá-lo com uma lança. Chegou ao ponto que Davi teve que fugir. 13 anos perambulando, sem casa, sem família, sem ninguém. Se escondendo do rei. Você sabe, não é fácil esconder de ninguém, mas esconder do cara que manda no país é difícil. Esconder naquele que dá as ordens é difícil. Não tem onde esconder do rei. Então Davi teve que fugir. Aí ele voltou para os filisteus. Não sei se você se lembra, mas Golias era filisteu. E ele foi lá para a cidade de Golias, chamava-se Gate, e procurou o rei de Golias. Olha que ponto chegou Davi. Foi trabalhar para o seu antigo inimigo. Que coisa horrível. É o fundo do poço. Ele fez muito. Nada aconteceu. Promessa de Deus foi feita, mas nada aconteceu. 13 anos esperando, e ele só viu colheita ruim. As coisas não foram melhorando. As coisas foram ficando cada vez piores, e aqui é o fundo do poço. Olha o que diz o texto. Davi tinha saído, naquela altura tinha 600 homens com ele. Esses 600 homens a Bíblia chama de amargurados, endividados, desajustados, que não se encaixavam em nada, foram trabalhar com Davi. Acreditaram no chamado, no ministério de Davi. E eles então iam com Davi nas suas guerras. Então Davi e esses 600 homens, que mais tarde ficaram conhecidos como os valentes de Davi, mas nessa altura era só um bando de gente desajustada. A Bíblia fala que quando eles voltaram para casa, olha o que tinha acontecido. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag é o nome da cidade onde ele morava. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Mas olha o tanto que eles choraram. Choraram até não terem mais força para chorar. Você chorou assim alguma vez na sua vida? Chorar até que chega um ponto, não é que você não tem lágrima, não é que a angústia acabou, é que toda a energia foi drenada e você desfaleceu de tanto chorar. Foi o que aconteceu com eles, aqueles 600 homens. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita,
e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Aleluia! Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Avance. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. Muito bem, aí vai entrar de como Davi conquistou a vitória, mas eu quero me deter só aqui no momento da crise, no momento do desânimo. Presta atenção, é 13 anos. 13 anos esperando uma bênção, 13 anos esperando um milagre, 13 anos aguardando que toda a sua semeadura do bem possa resultar numa colheita. 13 anos. Mas em vez disso, no final dos 13 anos, o que Davi tem? Davi saiu para lutar. Quando ele voltou, o inimigo, outro inimigo, tinha atacado a cidade, destruiu tudo que ele tinha, colocou fogo em tudo que ele tinha, e levou cativos os filhos e as esposas dos 600 homens que estavam com ele. Levou tudo, para serem vendidos como escravos. Levou tudo. Tenta imaginar o estado de espírito. Tenta imaginar como Davi se sentiu naquele momento. É uma maneira como muitos de nós às vezes nos sentimos. E pode ser que alguém está aqui nessa manhã hoje sentindo-se do mesmo jeito. Talvez você nem queria vir aqui porque você está cansado. Estou cansado. Estou cansado de louvar, estou cansado de ouvir pregação, eu estou cansado de crer, estou cansado. São muitos anos esperando, muitos anos aguardando. Filho, eu sei que a sua batalha tem sido longa, e quando a batalha demora muito, o cansaço bate à porta. Mas eu digo para você, a sua bênção está às portas. É por isso que você veio aqui. Você veio aqui porque Deus quer fortalecer o seu coração nessa manhã. Você não está aqui porque você pensou em vir, não. O Espírito Santo colocou no seu coração estar aqui nessa manhã. E desde já, o Espírito já está movendo dentro de você para isso. O que produz o cansaço de alma? O que produz o cansaço de alma são as atitudes que nós nos permitimos. Quais são as atitudes que os homens tiveram? Primeira atitude, está no verso 4. A Bíblia fala que, verso 4 e 5, volta por gente, isso. A Bíblia fala que Davi e os homens que estavam com ele, ergueram a voz, e choraram, até não ter mais força para chorar. Você entende? Davi não era assim. Quando Davi ouviu o desafio de Golias, ele não foi para a tenda chorar e chorar. Não, ele disse o quê? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Para Saul ele falou o quê? Não tema, meu senhor, porque o teu servo vai lá e vai derrotar e matar esse inimigo. Veja, essa era a postura dele 13 anos atrás. Mas agora 13 anos se passaram. E Davi, a primeira reação dele é o quê? Cansaço. 13 anos, perambulando, não tem casa. Durante muito tempo ele morou numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Morou numa caverna. Imagine, ele com tantos homens morando numa caverna. Uma vida privada, uma vida sem reconhecimento, fugindo sem ter cometido crime nenhum. Às vezes cansa. Às vezes você quer dar um basta, chega. Primeira atitude que vai alimentar o cansaço na sua vida é essa atitude de desespero. É uma reação de desespero. Quem chora até perder as forças não está se fortalecendo, ele está se enfraquecendo. Pastor, tem algo errado em chorar? Não. Chore quando você quiser e chore em paz. Mas preste atenção, em algum momento você vai ter que se levantar. Não dá para chorar o resto da vida.
Não dá para ficar trancado no quarto no escuro o resto da vida. É preciso em algum momento se levantar. Mas preste atenção, quanto mais tempo você se lambuzar na autopiedade, mais energia é tirada de você. É muito interessante que o texto diz que aquele choro tirou força, não fortaleceu. Não fez ele mais forte na fé. O choro tirou a força dele. Por quê? Porque era um choro de autopiedade. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? Será que eu sou pior do que os outros? Será que eu é que estou errado? Onde é que está o erro na minha vida? O que eu aprontei para estar vivendo tudo isso? Essas são perguntas de alguém que se relaciona com Deus com base no merecimento. Que atribui a Deus culpa, em vez de ele próprio assumir culpa. Então ele se desculpa e culpa a Deus. Não faça isso. Não faça isso. Não foi Deus que fez. Foram amalequitas. Eles eram enviados do diabo. Ok? Muitas vezes nós permitimos que a autopiedade, que é uma expressão do merecimento, tome conta do nosso coração. Muitas vezes você está passando por luta. Às vezes você, como eu, é um pastor. Como eu contei para você aqui, só 2 exemplos. Eu poderia te contar, meu amigo, uma lista inteira. Quase telefônica. De quantas vezes tenho plantado um bem e não tenho recebido o bem como troco. Quantas pessoas têm pagado o bem que têm recebido com mal. Com mal. Essa semana passada, um pastor que estava numa igreja, mas antes de estar lá, ele estudou nessa turma. Depois ele foi trabalhar na videira, lá em Goiânia. Trabalhar como funcionário, recebeu. Depois ele virou pastor na igreja de Goiânia. Lá ele aprendeu, foi discipulado, recebeu. Por fim, ele próprio falou que gostaria de ser enviado. Nós abrimos a igreja, sustentamos, montamos, fizemos, investimos. Semana passada, ele nem quis vir falar comigo. Ele simplesmente falou com outra pessoa dizendo que está indo embora, porque ele está alinhado com outra liderança. Eu falei, qual liderança? Qual foi a liderança que o sustentou, que o manteve, que investiu, que discipulou, que ensinou tudo que ele sabe do ministério? Qual foi essa liderança que ele está alinhado e ninguém sabia? Você tende a ficar cansado. Você fala, não vou fazer mais. A primeira reação sua é de cansaço. Mas não se permita cansar. Porque o cansaço gera desfalecimento. E acredite em mim, você está descobrindo agora. A primeira coisa que alimenta o cansaço é a autopiedade. Eu fiz tudo para ele. Dei tudo para ele. Não neguei nada. Porque eu sou bom. Porque eu sou maravilhoso. Entendeu? Então, quanto mais você acha que é bom, parece que maior fica a ingratidão ou a dívida dos outros, maior fica o problema, nada diminui. Isso só drena a sua energia. Não permita que coisas, situações, pensamentos, atitudes venham tomar a vida, o poder de Deus em você. Só permita aquilo que enche você de mais poder. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Segunda atitude que nós vemos no texto, entre os homens de Davi, verso 6. Diz assim, Davi muito se angustiou. Por que ele se angustiou? Porque o povo falava de fazer o quê, meus irmãos? Fazer o quê com Davi? Apedrejar Davi. O culpado é o líder. Às vezes ser líder é complicado. O culpado é o líder. O culpado é o pastor. É uma coisa tão interessante. Eu sou pastor há 30 anos. 30 anos que eu tenho minha vidinha pregando todo domingo. Prego todo domingo. Agora eu prego mais do que uma vez por semana. 30 anos eu fiz dia 20 de agosto. Que eu só faço isso na minha vida. 30 anos dando bom testemunho. 30 anos sem pegar nada de ninguém. Sem cobiçar a mulher do vizinho. Vivendo uma vida como deve ser. Simples, normal, no ministério. Mas aí é uma coisa interessante. Qualquer pessoa que se levanta na igreja
e que fala, vou sair. Os outros falam, eu vou junto. Eu falo, mas por que você vai junto? Ah, porque eu acho que você que é o vilão. Mas por que eu sou o vilão? Ele chegou aqui agora. Ele tem pouco mais de 1 ano que ele está aqui. Ele não sabe nada, não tem experiência, não tem vivência, não tem nada. Eu estou aqui há 30 anos. Você conhece, os vizinhos conhecem, a cidade conhece, o Brasil até já conhece. E você vai seguir ele por quê? Por que você despreza alguém que tem 30 anos de ministério e vai atrás de alguém que tem 1 ano? Por que você vai fazer isso? Ah, porque, tadinho, ele tem sofrido muito. Mas na mão de quem? Do líder, vão apedrejá-lo. Davi era o general. Ele errou? Possivelmente. Não é? Talvez ele aprendeu a lição aqui, não vai repetir novamente. Ele saiu para a guerra e não deixou ninguém vigiando a retaguarda. Não é? Bons generais não fazem isso. Não saem e realmente esquecem a retaguarda. Mas não ocorreu a Davi. Ele errou, ele falhou. Mas todos que estavam ali foram beneficiados por Davi. Todos estavam seguindo Davi e eram abençoados pelo ministério de Davi. Na frente vamos ver que todos eles serão transformados em heróis, matadores de gigantes. Homens que antes eram só endividados, desajustados e amargurados. Mas que Davi depois vai ser usado por Deus para mudá-los. Mas aqui eles querem apedrejar Davi. Por quê? Preste atenção. Quando as coisas começam a demorar a acontecer, quando o milagre começa a demorar a se manifestar, quando a bênção parece estar custando a vir, o diabo começa por você, deve ter alguém que está impedindo. Deve ter alguém que é um obstáculo. Alguém é o culpado. Não saia procurando culpados. Depois que o homem caiu, a primeira coisa que o homem fez foi o quê? Procurar um culpado. Não é? Procurar um culpado. Deus chama Adão e Adão se esconde. Mas depois não tem jeito de esconder. Deus fala para Adão, você comeu do fruto que eu te falei para não comer? Adão não respondeu, comi. Adão respondeu o quê? O senhor sabe, eu estava muito bem sozinho. Não tinha pedido mulher nenhuma, nem sabia que existia mulher. Foi ideia do Senhor fazer uma mulher para Adão. Aí, a mulher que o Senhor teve a ideia de fazer, ela me deu a fruta e eu comi. Adão estava culpando quem? Deus. Preste atenção. Toda vez que você procura um culpado, no final o culpado é Deus. Eu já vi, sabe uma coisa muito comum? As pessoas culparem pai e mãe por todo problema que ela tem na vida. Por que eu não prosperei? Culpa da minha mãe. Por que eu tenho dificuldade no casamento? Culpa do meu pai. E aí sempre tem uma explicação. Não me ensinaram, não me deram exemplo, tarará, tererê, eles nunca investiram em mim, gostava do Joãozinho, mas não gostava de mim. Então, sempre o culpado é o pai e a mãe. Só que tem um problema, quem foi que te deu seu pai e sua mãe? Foi Deus. Então, o culpado é quem? Sabe, ninguém escolhe pai e mãe, ninguém. Mas uma coisa que quase ninguém pensa é que pai e mãe também não escolhem filho. Se pai e mãe pudessem escolher, eles iriam dizer, eu quero, não quero esse. Deixa eu ficar olhando aqui um pouquinho para ver como é que é o comportamento deles. E eu não ia. Se pudesse escolher, você faria isso. Mas pai e mãe também não escolhe. É o que Deus manda, é isso que vai ser. Eu não escolhi ser seu filho, pois eu não escolhi ser seu pai. Nós estamos em empate. Empatamos hoje. Entende? Quem resolve entrar nesse jogo de achar culpado, acredite em mim, no final vai culpar a Deus. Mas por que as pessoas querem achar um culpado? Porque elas querem se justificar. E quem se justifica, perde a justiça que vem de Deus. Perde a justificação que vem de Deus. Às vezes é difícil assumir, não é? Então veja bem, olha que calamidade é essa. Calamidade, 600 homens, provavelmente todos eles casados, bem provável, a Bíblia não fala. Possivelmente todos eles tinham algum filho. E de repente, você consegue imaginar 600 homens, cuja esposa, os filhos e os bens que eles tinham, foi levado. Levou tudo, ficou só ele. É uma calamidade. Nunca vi isso acontecer. Quando eu entrei para esse ministério, não é isso que eu esperava não, Marco Antônio. Não era isso que eu esperava, que uma hora dessa fosse acontecer. Então a culpa deve ser de Davi. Quando eu vim para cá, eu vim pensando outra coisa. Outra coisa, né? Frequentemente eu sou culpado
por muitas coisas que acontecem. E eu não vou ficar falando mais de mim, não. Vamos parar com esse negócio de falar de mim. Vamos falar de você agora. Nós, muitas vezes, isso é uma coisa que dói na gente, é também ser visto como o culpado. Quando você é responsabilizado de algo, imediatamente também você vai achar um outro culpado para ficar no seu lugar. Ninguém quer assumir essa posição. Entende? Mas você percebe que por detrás disso também tem justiça própria? Você percebe que por detrás disso também tem uma postura que, na verdade, faz impedir a bênção de Deus, ao invés de atraí-la? Então você vê duas coisas que eles fizeram já que não vai resolver nada o problema, só vai piorar. Não vai ajudar em nada na circunstância, mas vai cooperar para que tudo vai afundando cada vez mais. Não procure culpados. Não procure achar responsáveis outros. Não, assuma você responsabilidades diante de Deus. Em paz. É isso que Deus esperava de Adão. É isso que Ele espera de cada um de nós. Meus atos são minhas escolhas. Me responsabilizo. Se eu errei, peço perdão. Me arrependo. Muda a minha mente. Mas não culpe ninguém. Quando você culpa os outros, no final é você que vai ficar desencorajado, com a alma cansada. Terceira coisa que eles fizeram, ainda no verso 6, diz assim, primeiro eles quiseram apedrejar Davi. Não, primeiro eles choraram até perder a força. Depois, vou apedrejar Davi. E agora a Bíblia fala que eles estavam em amargura. Terceira coisa que acontece com as pessoas quando a bênção demora. A bênção está demorando. O milagre não está acontecendo. Então, nós começamos a nos sentir amargurados. E aqui vai uma outra questão. Quem se amargura, no final também se amargura é com Deus. Por que que Deus deu para o João e não deu para mim? Estou orando para casar, já tem anos. Deus não manda a pessoa. Mas aquela ali acabou de converter. O melhor partido da igreja já ficou de olho nela. Deus, isso não é justo. Eu tenho procurado ser fiel. Eu lidero célula. Eu canto no louvor. Jejuo 2 vezes por semana. Dou esmola para os pobres. Eu faço tudo o que tem que fazer. Por que que a bênção não vem? Mas quando você começa a fazer a lista do quão bom você é, e começa a perceber que a irmãzinha que acabou de chegar agora, não tem nenhuma das virtudes que você tem, e já recebeu o prêmio melhor que tinha à disposição. Qual que é a sua atitude em relação a Deus? Não há justiça nesse mundo. Deus não está sendo justo comigo. Não, por quê? Por quê? O que mais tenho eu que fazer? Você entende? Todos esses questionamentos falam de quê? Justiça própria de novo. Oh, Deus. Lá em Goiânia eles falam, pastor, agora acabou, né? A gente conversa com você, já vem com a plaquinha, justiça própria. Não, mas o problema não sou eu, não ponha a culpa em mim. E nem fique amargurado comigo. É que essa é a tendência da nossa carne, não é só a sua, não é só a minha, é de todos. Todos nós, sem exceção, temos as mesmas tendências. De considerar injusto o que está passando. De considerar que você tem feito por merecer. Ao invés de depender da graça de Deus. Acredite em mim, isso produz cansaço na sua alma. Está vendo que o cansaço ele não acontece automaticamente? Você que permite pensamento de justiça própria, que vai drenando. Pessoas que se permitem ficar amarguradas, não é que ela está amargurada com João ou com José. Normalmente se diz que ela está amargurada com a vida. Não é assim que te diz? Mas ninguém fica amargurado com a vida, porque a vida é uma coisa abstrata. Você fica amargurado é com quem criou a vida. Com quem te pôs aqui. No final é com Deus. Você sabe, o filho pródigo era safado. Pegou o dinheiro do pai, gastou na farra, fez tudo que o outro irmão queria fazer, mas não tinha coragem. Gastou tudo. Quando não tinha mais nada para gastar, ele falou, vou voltar para casa do meu pai, vou ser empregado dele. Porque eu estou com fome, os empregados lá têm comida. Aí a Bíblia fala que ele saiu, mas ele foi ensaiando o que ele ia falar para o pai no caminho. Eu vou falar para ele que eu pequei contra o céu,
contra ele, nem sou digno de ser filho, não tem problema, eu quero só ser contratado como empregado. Mas ele chega lá, o que o pai faz? Nem deixa ele falar. Manda colocar uma roupa nele, que ele estava fedendo a porco. Manda colocar um sapato no pé dele. Tudo isso tem significado espiritual. Mas o principal, mandou colocar o anel no dedo. Quase ninguém sabe o que significa o anel. Eu vou te contar o que significa o anel naquela época. Naquela época não existia cartão de crédito, como você sabe. Mas já existia maneira de comprar a prazo. Porque isso aí existe desde que a serpente entrou no planeta. Foi ela que inventou. E a gente vive caindo nisso. Olha para cá. Como é que se comprava a prazo? O homem rico tinha um anel que ele colocava no dedo, que tinha a marca da família. Então, quando ele ia comprar alguma coisa, era muito grande, ele ia comprar fardos de trigo. Não tinha como ele carregar, depois alguém viria buscar ou eles iriam entregar, mas tinha que ser pago. Como é que ele pagava? Fazia esse documento, colocava a cera quente e ele colocava o anel em cima. Pronto, ele assumiu a dívida, acabou o cartão de crédito, sem limite, black. Pois o menino chega em casa, o que o pai dá para ele? Peraí, ele acabou de gastar tudo. Ele acabou de aprontar todas. Ele mostrou que não administra bem o dinheiro. Será que não é irresponsabilidade do pai deixar ele de novo com dinheiro? Pois o pai colocou o anel, o cartão de crédito no dedo dele. Na hora que colocou, imagina que ele falou assim, mas será que eu... É engraçado que ele aceitou tudo. E o pai falou, vamos fazer uma festa. Mata o novilho que nós estamos engordando para isso. Será que ele ficou constrangido? Não, ele foi para a festa em paz. Eu queria só um emprego, mas você sabe, estava com saudade do meu quarto, da minha cama. O problema não é ele, o problema é o irmão que chega em casa. Vamos ser francos. O irmão tem toda a razão. O irmão nunca saiu de casa, nunca gastou dinheiro do pai, a vida inteira comportou bem, nunca fez farra, nunca foi a Las Vegas. Prostituta ele nunca viu na vida. Droga, nem muito menos. Vida ali certinha, ajudando o pai, trabalhando todo dia. Na hora que ele vê a festa, o que ele sente? Amargura, instantânea. Por quê? O outro não merece. Ele que merece, não recebeu. Nem um cabritinho o pai deu para ele. Então o resultado disso é ficar o quê? Amargurado com o pai. Presta atenção, o pai ali é Deus. Os filhos somos nós. O que deixa pastor mais amargurado? É um pastor pródigo que prospera. Sabe aquele pastor de uma igreja que o povo fala mal, diz que o pastor apronta, mas ele só está prosperando. Acabou de comprar um prédio novo. Né? Colocou um sistema de ar-condicionado que funciona na igreja dele. Isso não te dá raiva? E nós estamos aqui sendo fiel, nós fazemos tudo direitinho, a gente não faz nada de errado, e ele está prosperando. Se tiver alguma igreja ali, é pura coincidência, eu só estou apontando o dedo como ilustração. Ele tem tudo, ainda faz festa para ele. Esse aqui é o problema. Vou falar de novo, me perdoe, mas eu tenho que te falar. É porque você se acha bom. Você acha que é bom. E o nome disso é justiça própria. Esses dias alguém me mandou uma pergunta. Pastor, por que os justos sofrem? Eu falei, qual? Ele falou, pastor, você sabe, tem pessoas que são boas. Eu falei, me aponte uma. A Bíblia fala que não tem nenhum justo, nenhum bom, ninguém. Então sua pergunta, filho, deveria ser, por que não sofre mais? Seu questionamento deveria ser uma perplexidade. Conhecendo a maldade do coração do homem, você deveria pensar como que as coisas não são piores. Mas é porque nós acalentamos a ideia de que alguns são bons, alguns são justos. E você sempre está na lista desses. Você nunca se põe no outro grupo. Né? Você conhece que existe maldade na sua carne. Quem reconhece que tem maldade na carne, ele vai ser igual o filho pródigo, vai se alegrar com a festa. Eles ficaram amargurados, por quê? 13 anos estamos seguindo esse cidadão. 13 anos estamos fazendo só o bem. 13 anos nós estamos lutando aqui guerras que nem é nossa. Amargura. Cuidado com a amargura. Quantos estão me acompanhando? Já estou encerrando, não precisa ficar angustiado.
Falar nisso, que hora que eu tenho que encerrar mesmo? É 11h10, ok. Mas aí a Bíblia fala que a atitude de Davi foi outra. A Bíblia fala que Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não reanimou nas circunstâncias. Ele não reanimou em alguma pessoa. Ele não reanimou porque mandou chamar Samuel. Samuel tinha morrido já, mas mandou chamar alguém para ministrar para ele. Não, ele se reanimou no Senhor. No Senhor. Às vezes é difícil falar para você que a única fonte é o Senhor. É claro que é bom ter um irmão do lado para te dar uma palavra de ânimo. É claro que é bom ter um líder, um discipulador que te dê uma palavra de ânimo. Mas acredite em mim, no final das contas, você vai ter que crer e se reanimar no Senhor. Você vai ter que crer na palavra. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou ungido, eu recebi a unção permanece em mim e o Senhor vai me conduzir em triunfo, em vitória. Presta atenção, tem um momento que você vai ter que pegar a palavra, colocar na sua boca, tem um momento que você vai ter que enxugar as lágrimas e mesmo fisicamente desfalecido, você vai ter que se levantar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor e Ele vai fazer a obra. Eu não vou me permitir ficar desanimado, não vou me permitir ficar cansado, porque o desânimo, o desencorajamento, o cansaço que a Bíblia diz, os médicos chamam de depressão. Esse é o nome que os médicos dão. A Bíblia não chama de depressão, a Bíblia chama de cansaço. Cansaço. Cansaço que desfalece. Cansaço que te leva a desistir. É preciso se reanimar no Senhor. Mas como Davi se reanimou no Senhor? A Bíblia fala, vamos ler verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Muito bem. O que Davi fez? Como é que eu posso me animar no Senhor? Como é que eu posso me fortalecer no Senhor, me encorajar no Senhor? Ele falou, Abiatar era o nome do sacerdote, falou: traz para mim a estola sacerdotal. Davi não era sacerdote, ele viria a ser rei, ok? Mas Davi viveu a graça muito tempo antes da graça ser enviada para a terra. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Deus é cheio de graça, e quando você crê na graça, o coração de Deus é transferido para você. Olha para cá. Davi mandou buscar a estola. A estola era a túnica sacerdotal. Ok? Existem muitas explicações que os mestres na palavra dão para essa estola e de como Deus talvez falou com Davi. Eu não sou preocupado da maneira, ok? Você sabe, o sacerdote tinha um peitoral que tinha 12 pedras. Então muitos mestres dizem que essas pedras tinham o nome das tribos gravado. Em hebraico não se usa vogal, toda palavra só é escrita com as consoantes. Então eles diziam que essas pedras, quando Deus queria falar, emitiam um brilho com as letras e iriam formando as palavras. Eu acho isso sensacional. Mas a Bíblia não fala disso, não sei se é assim. Mas também diz que fazia parte do equipamento do sacerdotal duas pedras, chamadas Urim e Tumim, que literalmente significa luzes e perfeições. A Bíblia fala que essas pedras eram a maneira como Deus falava também com o sacerdote. Como? Também ninguém sabe. Os mestres acreditam que elas emitiam um brilho. Portanto, o sacerdote só podia fazer pergunta para Deus, cuja resposta fosse sim ou não. Porque havia um brilho para o sim e um brilho para o não. Uma pedra do sim e uma pedra do não. Isso era no Velho Testamento, que Deus não habitava no espírito do homem, que o homem não tinha nascido de novo. No Novo Testamento, o Espírito Santo fala com você. Te dá estratégia, te dá direção. Ok? Ele não fala só sim e não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas independente de como Deus falou com Davi, eu creio que Davi pegou a estola e se vestiu com ela. Ele vestiu com a túnica de linho. E quando ele vestiu da túnica de linho, aí ele chegou na presença de Deus. Até então, não fala que ele chegou diante de Deus. Fala que ele chorou, fala que ele estava angustiado porque queriam apedrejá-lo, né? Fala que os outros estavam amargurados, fala muita coisa. Mas agora,
Está dizendo que ele está chegando diante de Deus. A estola coloca ele na presença. Por que que a estola coloca na presença? Porque a estola, ela é simbólica. O que que ela simboliza? No Novo Testamento, nós somos os novos sacerdotes. Na verdade, nós somos reis e sacerdotes. E como sacerdote, você também ganhou uma veste. Só que a sua veste agora é espiritual. Você está vestido com linho fino. Você está vestido com a justiça de Cristo. E quando você chega diante de Deus vestido com a justiça de Cristo, Deus recebe você como se fosse o próprio Cristo. Por isso você vem em nome dele na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Quando Davi vestiu a estola, ele abandonou toda a sua própria justiça. Ele abandonou todo o seu próprio merecimento. Ele se esqueceu do quanto ele tinha feito bem, do quanto ele tinha se esforçado. Ele deixou tudo isso de lado. Na verdade, ele deixou até mesmo as suas lágrimas de lado. Deixou tudo de lado. E passou a confiar exclusivamente na justiça que vem do Senhor. Eu estou vestido da justiça dele. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Quando você crê que você é justificado por fé, quando você crê que a sua justiça não é mais resultado do seu bom comportamento, mas você crê que a sua justiça é um dom que você recebeu, porque os que receberam a abundância da graça, e o que mais? O dom da justiça farão o quê? Reinarão em vida. Você recebeu a justiça de Cristo. Não com base no seu comportamento, mas porque ela é um dom, foi dada a você de graça. Dom significa presente, você creu, você recebeu, e agora você está vestido dela. Davi vestiu-se com a justiça de Cristo. Se você tem estado desanimado, filho, por quê? Porque a batalha é longa, porque parece que está demorando tanto chegar a bênção, e o diabo então vem trazer condenação, acusação, dizendo que nada vai acontecer. Você precisa se vestir da justiça de Cristo e declarar diante do diabo: eu vou receber não porque eu mereço, eu vou receber não porque eu sou justo, eu vou receber porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Quando você se posiciona assim e abre a sua boca, a sua mente é reprogramada. E preste atenção, o desânimo vai desaparecendo do seu coração. Quero dizer para você, quando eu falei de mim, esses exemplos todos, é para chegar nesse ponto, para dizer para você que, ainda que nós sejamos tentados a ficar cansados de fazer o bem, preste atenção, a promessa de Deus é grande, você vai receber a recompensa. A bênção de Deus está para vir sobre você. E o Senhor já falou comigo, não se preocupe, para cada um que te desaponta, eu vou te dar 10 que vai te dar alegria. Para cada um que às vezes você acha que não foi colheita, fique tranquilo, a sua colheita está garantida. Você vai ver muito mais acontecendo. Então eu não olho mais para isso. Eu procuro ignorar isso. Eu fico só com a promessa do Senhor. Porque aconteceu algo que o texto não diz. Eu vou contar para você, não dá tempo da gente ler. Davi, depois de ouvir do Senhor, o que ele ouviu do Senhor? Uma repreensão? Uma exortação? Ele ouviu do Senhor o quê? Vai, porque você vai vencer, vai despojar e vai trazer todo mundo de volta. Essa é a promessa do Senhor sempre para você. Se você tem ouvido coisa diferente, eu quero dizer, não é Deus que está falando com você. Deus só fala isso. Vai, continua, porque eu sou a tua vitória. Eu vou te dar vitória. A sua bênção já está garantida. Isso é o que o Espírito fala. Se você tem ouvido algo diferente disso, é porque você está deixando de lado a sua veste espiritual. E ao invés de colocar a sua veste justiça, a sua veste alegria, você está colocando cinza na cabeça. Você está colocando tristeza na sua mente. Lança fora essas coisas. Lança fora essas palavras, insinuações, mentiras do diabo. Ele começou, ele vai terminar. A bênção do Senhor é promessa na sua vida. A Bíblia fala que Davi foi, aí ele aprendeu a lição, deixou 200 soldados para trás para vigiar a bagagem, e foi com 400. Os 400 encontraram no caminho um egípcio, que estava desfalecendo, morrendo de sede, de fome. E eles perguntaram quem ele era. Era um servo que tinha sido abandonado porque estava doente. Mas isso tudo era plano de Deus. E Davi então dá comida para ele, né? E fala para ele, promete para ele coisas boas.
Aquele servo leva ele onde estavam os amalequitas. Davi chega à noite de surpresa, derrota todos, traz de volta a sua família, os seus filhos e mais ainda, despojos que ele não tinha, Deus deu para ele. Despojos que deram para todos os homens desfrutarem. Mas nem é isso que eu quero falar para você. Eu quero finalizar dizendo para você uma coisa. A Bíblia fala, 3 dias depois desse incidente, Saul morreu. 2 semanas depois, Davi foi levantado como rei. Nem passava na cabeça de Davi que no momento mais cansativo, no momento mais difícil, na verdade ele estava às portas de ver a bênção de Deus. Logo em seguida, ele foi colocado no trono. Olha para cá. Se você está vivendo um momento difícil, talvez o mais difícil, sua alma está cansada, está sentindo profundo desânimo, eu quero dizer para você, como Davi, a sua bênção está às portas. Não pare, não desista, não retroceda, não deixe de fazer o bem, não pare de fazer o bem, continue fazendo aquilo que é o certo, continue fazendo aquilo que é a vontade de Deus, porque a colheita está próxima, a bênção de Deus está às portas. Aquilo que você pensa hoje, que parece que nunca vai acontecer, Saul nunca vai ser tirado do trono. Em outras palavras, parece que nunca eu vou ganhar aquela promoção, nunca eu vou receber aquela cura, nunca eu vou ver meu marido ou minha esposa transformado, nunca eu vou ver a conversão daquele meu filho, nunca eu vou ver essa bênção acontecendo. Quando parece que tudo está tão distante, o diabo sabe, o diabo estava vendo a batalha lá de Saul, ele estava vendo que Saul estava à beira da morte. O que ele queria fazer? Fazer Davi desistir. Davi não sabia. Davi não conhecia a história. O diabo conhecia. O diabo conhece. O diabo sabe o que lá no seu trabalho estão falando a seu respeito. Você não sabe e você está desanimado, mas Deus está planejando a vitória para você e não vai demorar, é para breve. Enche o seu coração de santa expectativa, porque não vai demorar. Não adianta chorar até desfalecer, não adianta você querer procurar um culpado pelo seu problema, não adianta você ficar amargurado pensando no quanto você merece e não tem recebido. Lança fora essa atitude, fortaleça-se, reanime-se, encoraje-se na presença de Deus e na sua palavra hoje. Vista-se da roupa sacerdotal, chega diante do Senhor, Ele vai confirmar na sua vida, no seu coração, a palavra da vitória hoje. Eu quero declarar na sua vida, meu querido e amado irmão, você não veio aqui hoje por acaso. Eu não vim aqui hoje te ensinar algo, não vim aqui ensinar algo que você não sabia. Hoje eu vim aqui te trazer uma palavra de encorajamento e ânimo. Não pare, sua bênção está às portas. O milagre já vai acontecer. Coisas grandes Deus tem para fazer. Não é hora de parar, não é hora de cansar, não é hora de aposentar, não é hora de desistir, não é hora de desencorajar-se e retroceder. Não. É hora de se reanimar no Senhor. Quantos querem fazer isso hoje? Fique em pé onde você está. Aleluia. O Senhor é bom. Lança fora toda a condenação. Lança fora todo o peso. Lança fora toda a acusação. Essas palavras não procedem do Espírito. A palavra do Espírito para você é: a sua bênção está às portas. É como Elias, já dá para ouvir o barulho da chuva. Já dá para ouvir o que está para acontecer. Pastor, e você? Você falou dos seus exemplos. Eu quero dizer para você a mesma coisa a meu respeito. Às vezes também, como você, sou tentado a ficar cansado. Sou tentado a ficar desencorajado, desanimado. Mas uma coisa eu tenho feito. Não tenho procurado merecimento em mim. Não tenho ficado amargurado com nada nem com ninguém. Libero tudo na presença de Deus e visto da justiça de Cristo e me encorajo na palavra da certeza que o fim vai ser melhor do que o começo. E você não está no fim. Você não chegou no fim da sua luta. A sua luta é garantida a vitória. Pastor, mas você está falando isso? Com qual certeza? A certeza
da palavra de Deus. Você foi chamado para a vida, não para a morte. Para a vitória, não para a derrota. Você foi chamado para o sucesso, não para o fracasso. Você foi chamado para experimentar a bênção e não a maldição. Tudo isso já está decretado sobre a sua vida. Você não tem visto, você não entende, eu também não entendo. Não entendo por que Davi passou por isso. Eu não entendo por que você passa por isso. Às vezes eu nem entendo por que eu passo por algumas coisas. Mas mesmo que eu não entenda, eu me posiciono e me fortaleço no Senhor. Me encorajo no Senhor, porque eu sei, a vitória está às portas. Se você crê, erga suas duas mãos para o Pai nessa hora. Erga suas duas mãos para o Pai. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai. Oh Deus. O Senhor sabe como alguns aqui têm chorado, o seu quarto, o seu travesseiro. O Senhor sabe como alguns aqui têm sido tentados a se cansar, desfalecer-se e parar. O Senhor sabe como alguns têm pensado, e outros têm até falado isso, já cansei. O Senhor sabe que para alguns a luta, a batalha tem sido longa, e quando a batalha se demora, o coração adoece. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, vem agora sobre a vida dos teus filhos, para que eles sejam encorajados, fortalecidos, que eles possam ter hoje ânimo novo na presença do Senhor. Que a tua palavra venha alimentá-los e fortalecê-los hoje, agora. Pai, porque a bênção, eu sei, está às portas. O Senhor me mandou aqui para dizer isso a eles. Eu estou falando a palavra que o Senhor me disse. Portanto, eu sei que o Senhor vai cumprir. O Senhor já está fazendo. O teu milagre já está acontecendo. Ainda que nós não vejamos, nos alegramos de antemão, porque está às portas. Está às portas. É questão de dias. Nós veremos glória do Senhor vindo sobre os teus filhos nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.